Em 2 Reis 16:3 fala assim também: andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Acho até que eu já li isso antes. Mas foi algo assim, tão chocante, né? A gente vê qual era a prática desse rei, que eu até repeti aqui, né? Então, uma coisa horrorosa, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Ezequias. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. Olha, que contradição. Ezequias foi um dos reis mais notáveis de Judá. Ele começou a reinar com 25 anos e governou por 29 anos. Foi conhecido pela forma milagrosa que teve sua vida prolongada pelo Senhor por mais 15 anos após uma grave doença. Né? Todos conhecem, né? Que ele orou e aí Deus prorrogou por 15 anos a sua vida. Isaías era da época de Ezequias, então contemporâneo do profeta Isaías. E quando assumiu o trono, o rei Ezequias lutou para eliminar a idolatria. Reabriu o templo em Jerusalém para fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Tá? Voltou a celebrar, a comemorar a Páscoa e outras festas judaicas cristãs, que tinha sido abolida. E ele, então, traz de volta aquela ordenança que estava lá quando Moisés deixou para os israelitas. Porque ele sabia, ele entendeu, ele percebeu que a derrota das nações tinha a ver com a desobediência à lei de Deus. Ele foi, então, um grande rei, bem-sucedido também militarmente, né? Tinha vários oficiais, cavalos, né? Ele se empenhou também nessa área, né? Fez uma grande obra de engenharia para garantir abastecimento de água na cidade, o aqueduto, né? Imaginem, passou, acho que, agora não me lembro quantos quilômetros, dentro da rocha, sem nenhum equipamento, né? Aqueles homens, sobre a liderança do rei Ezequias, fizeram isso, canalizaram a água, passando por situações adversas, né? E esse tanque de Siloé é conhecido até hoje, ele fica perto do templo de Jerusalém, tá? E ele fez, então, o que era reto aos olhos do Senhor. Em 2 Reis 18:5, diz que não houve igual, antes dele e nem depois. Que coisa maravilhosa. Não houve rei, nem antes nem depois, igual a Ezequias, certo? O que a gente pode tirar de até aqui que a gente leu juntos? Nós podemos tirar uma conclusão, que nós somos responsáveis por nossas atitudes, nossas escolhas. Nós não precisamos e não podemos, não devemos ficar presos nos erros dos nossos pais, nos erros antepassados. Temos a chance de realizarmos uma renovação espiritual a qualquer momento. Você pode se arrepender a qualquer momento. Momento em que nos dispusermos a buscar ao Senhor e nos rendermos a Ele. Então, há esperança para todo aquele que confia em Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita gente, né, fica aí com muletas, né, tem gente que fala com muletas, porque foi sempre assim, porque já vem de geração em geração, é tradição na nossa família. Porque eu não consigo, isso já está há muito tempo. Mas a palavra de Deus diz, através do profeta Ezequias, que nós podemos mudar o curso, nós podemos fazer a diferença, quando colocamos Deus à frente da nossa vida. Quando, de fato, nos rendemos ao nosso Deus, né? Temos a chance, então, de realizarmos coisas novas, de mudarmos a nossa vida, principalmente espiritualmente, né? Que foi também o que aconteceu aqui com o rei Ezequias. Ezequias, ele estava determinado a ser diferente, gente. Ele precisou ter determinação a fazer diferente.
Ele confiava e esperava em Deus. A sua aliança, ao contrário do seu pai, rei Acaz, era com Deus. Em certo momento, nós vamos em Isaías 37, 14 a 19, uma situação que a gente vê a presença de Deus na vida dele. Eu vou pedir vocês para lerem Isaías 34, 14 a 19. Olha que oração, né? Ele se vê afrontado pelo inimigo, pelo rei que estava tomando todas as nações, né? E ele fala: Senhor, só o Senhor é Deus, né? O Senhor é rei de todos os reinos, o Senhor está acima de todas as nações, né? O Senhor criaste todas as coisas. Inclina, Senhor, os teus ouvidos à oração que o teu servo faz, né? E ele começa a falar tudo aquilo que os adversários, os inimigos tinham feito, que tinha destruído aquelas nações todas ao redor, né? Conseguiu destruir todas aquelas nações, destruíram os deuses deles, mas ele cria que não poderia destruir o Deus que ele confiava, porque era o Deus verdadeiro, né? Não era um Deus feito por mãos humanas, era o Deus criador e mantenedor e sustentador de todas as coisas.